Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês da Unesp de Sorocaba, fazendo essa apresentação a pedido de uma grande colega e amiga, a Marta Martins, que está cursando a disciplina com vocês e que me pediu para falar sobre correlação de deslizamento de terra versus escorregamentos aqui em Salvador, né? Eu sou Luiz Edmundo Campos, sou atualmente professor aposentado da Escola Politécnica da UFBA, onde colaborei durante 38 anos nessa área de geotecnia. Vou aqui compartilhar algumas informações com vocês. Então, pelas informações que a Marta me passou, a disciplina é Geotecnia Ambiental, o seminário da área de tema 3, Vulnerabilidade das edificações versus chuvas, da professora Valquíria, a docente, já falei para vocês, a discente Marta Martins, e a apresentação minha no dia 14 de outubro. Tá? Risco de deslizamento de massa com chuvas em Salvador. É o que estou propondo aqui falar para vocês. Tá? Então, é interessante a gente ver aqui um pouco da geologia de Salvador. Salvador é uma região onde tem um solo residual de grande espessura. Nós tivemos aqui uma grande falha tectônica, uma parte desceu, que formou aqui a Baía de Todos os Santos, a outra parte que subiu formou aqui a cidade alta de Salvador, e esse grande esforço tectônico fraturou bastante a rocha, o que deu solos de grande espessura. Nós temos um problema aqui que a transição é brusca do solo residual jovem com a rocha sã, não temos uma transição suave, ela é brusca, solo residual jovem, diretamente a gente encontra o topo rochoso. O nível de água está próximo a essa transição solo-rocha e a queda da resistência à penetração na transição solo-rocha. Então, um material interessante, que ele vai com um índice de resistência à penetração relativamente alto, e quando chega nesse contato onde existe o nível de água, ele cai bruscamente o índice de resistência à penetração. A característica do solo. O nosso solo ele tem um grande problema, que tem uma perda de resistência com umedecimento ou com a saturação. O solo na umidade natural, ele apresenta um grande valor de resistência, mas quando ele é imerso em água, ele perde bastante a resistência. Algumas pessoas brincam dizendo que é um solo tipo sonrisal. Comportamento do solo normalmente adensado quando inundado, né? E pré-adensado quando está na umidade natural. Vou mostrar um solo para vocês aqui. Nós temos também uma parte que não é grande de Salvador, é uma grande no recôncavo, mas em Salvador pequena, se restringe à parte da cidade baixa, que são solos expansivos com uma pressão de expansão da ordem de 200 kPa, 2 kg por centímetro quadrado, né? Onde nós já obtivemos aqui no laboratório valores até de 800 kPa. Tá? E o ângulo de atrito varia entre 11 a 18 graus. Ensaio de cisalhamento direto, como falei para vocês, na umidade natural ele dá um comportamento como se fosse um solo pré-adensado, ele dá um pico e depois ele decresce, e quando esse solo está saturado, esse mesmo solo ele tem um comportamento de um solo normalmente adensado, ou seja, a sucção dá esse pré-adensamento do material, essa característica aqui de ganho de resistência significativa que é perdido quando a gente inunda o material. Essa característica é bem importante para os nossos solos. Tá? Dados observados dos deslizamentos. Geralmente são deslizamentos superficiais, onde tem uma grande importância a história de umedecimento. Então, dizer, choveu 50 milímetros, se esses 50 milímetros choveu em 24 horas ou choveu em 1 hora, vai dar um comportamento muito diferente, né? Que é o que a gente se refere à intensidade da chuva, que é mais importante. Então, as chuvas muito mais fracas, às vezes, condicionam situações bem piores, porque ela infiltra bastante no terreno. Então, aquela chuva muito forte no início da estação chuvosa, acontece muito mais problemas de alagamento do que de deslizamento de terra, né? Então, a gente vai tratar nisso. A gente fazia uns levantamentos aqui, antigamente, na cidade, para vistoriar a cidade, através do apoio aí do agrupamento do GRAER, né, da Polícia Militar. Então, a gente visitava aí a cidade e tinha uma visão que vocês estão vendo da nossa cidade, como ela é ocupada, né? Então, vocês estão vendo aí em alguns lugares como deslizamento de terras aqui em diversos pontos
nesses locais aí abertos, e muitos também com lixos, né, material de construção jogado sobre as encostas. É importante também frisar a presença de bananeiras. É muito comum a gente ter muitas bananeiras aqui na nossa região. Outra visão também de lugares onde tiveram deslizamento de terra. Então, vocês podem observar que a maioria desses deslizamentos são deslizamentos superficiais, né? A universidade colaborou no primeiro momento, foi feito um grande trabalho por volta de 2002, 2003, do Plano Diretor de Encosta de Salvador. Foi um marco muito grande para Salvador, como também, acredito, para o Brasil, tá? Esse trabalho do Plano Diretor. E no Plano Diretor de Encostas, a gente mapeou aqui a distribuição de amostras que nós tínhamos aqui em Salvador, né? E que serviram para a gente ter ideias sobre parâmetros de resistência. Posteriormente, nós desenvolvemos um trabalho para a Codesal, em 2015, e nós já estávamos com essa quantidade de amostras com um valor bem melhor, né, de parâmetros de resistência ao cisalhamento. Aqui tem uma distribuição, né, eu pulei aqui, nós fizemos um trabalho onde o Alexandre desenvolveu esse trabalho que apresentou no COBRAE, mostrando aí o valor médio, né, do ângulo de atrito natural, o ângulo de atrito quando a amostra está saturada ou inundada, a coesão natural, a coesão saturada. Vocês estão dando para observar aqui a grande variação de perda de resistência, né, com o umedecimento, né, o peso específico e o índice de vazios médio do material. Aqui vocês estão vendo também a distribuição, aqui, o desvio padrão, mostrando que a coesão na umidade natural tem um valor muito grande, uma dispersão muito grande, tá? E são valores médios, que não quer dizer nada, então nós fizemos depois uma geoestatística, onde trabalhamos aqui com a distribuição do ângulo de atrito na umidade natural, o ângulo de atrito de amostras inundadas ou saturadas, a mesma coisa com coesão, e a gente tem uma distribuição espacial muito mais lógica do que trabalhar com valores médios, né, como a gente tinha feito anteriormente. Aqui é um mapa de susceptibilidade da CPRM, mostrando os pontos onde tem uma declividade mais acentuada com risco de deslizamento. E aí vocês veem que uma grande parte tem susceptibilidade média, né, e alguns pontos em vermelho com susceptibilidade mais alta. Mas isso são valores, dependendo apenas da topografia original. A gente vai ver mais à frente que os escorregamentos muitas vezes não seguem esses padrões aí, porque a gente tem um problema das habitações ocupando de qualquer forma o leito, né? Então, aqui tem uma coisa interessante, que foi a dissertação do Leonardo Santana, onde ele estudou um trabalho, já que os escorregamentos são superficiais, a gente pode calcular o fator de segurança como sendo planares, né? Então, ele utilizou essa formulação aqui, né, onde o fator de segurança é calculado dessa forma, onde entra em consideração aqui a coesão, né, o peso específico do material, a profundidade, o seno aqui da inclinação do talude e aqui o ângulo de atrito do material, tá? Então, o que a gente imagina aqui é que com a chuva há um avanço de uma frente de umedecimento e esse material umedecido mais superficial perde a resistência, provocando um deslizamento superficial e não circular, tá? Leonardo estudou a influência com a frente de umedecimento, voltando aqui ao slide anterior. Essa frente de umedecimento aqui, ó, atingindo diversas profundidades, e ele fez aqui para 1 metro de profundidade quase que não afeta nada, 2 metros de profundidade a gente já começa a ver aqui zonas mais críticas, 3 metros de profundidade, 4 metros de profundidade. Então a pergunta é, quanto tempo será necessário para essa frente de umedecimento atingir esses 4 metros de profundidade, né? Falar um pouco do plano diretor de encostas. O plano diretor de encostas ele mapeou os deslizamentos em Salvador com diversos graus de risco. Então, aí vocês estão vendo aí a distribuição e pela coloração aqui da distribuição, com base nos dados da Codesal, da Defesa Civil de Salvador, né? E aí foram feitas depois diversas obras. O plano diretor de encostas foi lançado em 2004, e quando teve um programa do governo federal para melhorar as estabilidades de taludes, aí por volta lá de 2012, 2013, existia projetos em gaveta provenientes do plano diretor de encostas, onde permitiu
que a prefeitura entrasse no projeto no governo federal e conseguiu aí 98 encostas. Essas são encostas feitas pela prefeitura e aqui são da Condé, que é um órgão do governo do estado, que pegou essas 98 encostas porque a prefeitura estava sem condições de financeiras, aí, regularidade financeira para absorver esse serviço. Então, foram feitos esses estados. A gente tem um grande avanço aí que, na década de 2010, né, foi a criação do CEMADEM. Né? Então, o CEMADEM foi um órgão importante, onde instalou aqui diversos escorregamentos aqui na cidade. Né? A gente tem aqui os diversos pluviômetros que estão em tempo real, que vocês têm acesso aí a qualquer momento do CEMADEM, e tem as estações meteorológicas, que é importante para a gente. Né? Se a gente for estudar a correlação de chuva com deslizamento, que é o que a gente vai mostrar mais à frente, a gente tem aí um problema do passado, mas a gente quer, na realidade, saber qual a possibilidade de ter deslizamento. Então, sabendo o que choveu no passado e o que vem pela frente, a gente pode criar zonas de risco na cidade. Tá? Então, aí temos diversos radares meteorológicos operados aí pelo CEMADEM. Aqui é o dado que o CEMADEM utiliza para Salvador, né, de chuvas de 20 a 30 milímetros em 24 horas, mais uma previsão de chuva intensa, ele está no risco moderado, 50 milímetros em 24 horas, mais previsão de chuva, ele vai para alto, e 120 milímetros em 96 horas, 4 dias, então mais previsão, ele vai para muito alto risco. Tá? Foi criado pela Defesa Civil de Salvador o CEMADEC, em 2015, que contrataram 2 meteorologistas e um grupo que fica 24 horas por dia, 365 dias por ano, monitorando a cidade e com os alertas também que tem na cidade. Antigamente, nós tínhamos um pluviômetro em Salvador, eu esqueci de falar que é um trabalho feito pela ADMA, vou voltar depois para falar para vocês. Tá? No ano de mais ou menos 1900, mais ou menos, em 90, a ADMA, quando voltou de uma pós-graduação que ela estava fazendo, conseguiu uma bolsa de desenvolvimento regional, onde foi feita uma equação pegando chuvas no Instituto de Meteorologia, no qual tinha apenas uma estação meteorológica em Salvador, e deslizamento de terras de 1978 a 1998, registrado na Defesa Civil de Salvador, na Codesal, e traçamos uma correlação de chuva com deslizamento. Posteriormente, em 2007, foram instalados 8 pluviômetros, que, se a gente dividisse por um diagrama aqui de Voronoi, a gente teria as áreas de influência de cada pluviômetro dessa. Tá? Em 2015, já tínhamos 15 pluviômetros. Em 2016, já estávamos com 32 pluviômetros e, atualmente, estamos com 52 pluviômetros instalados na cidade. Né? A cidade está com bastante pluviômetros instalados. Tá? Então, nós temos 52. Aqui são as ocorrências de deslizamentos que foram registradas na Codesal no ano de 2005 a 2015. Foram um total de 15.024 deslizamentos. Né? Aqui fazendo um mapa de calor e botando aqui com os bairros onde é que acontece maior número, porque esse aqui tem muitos números um em cima do outro, o mapa de calor dá para refletir melhor. Né? Aqui, só em 2015, o que aconteceu de deslizamentos, a chuva em 2015, e aqui a gente está mostrando no período de 2005 a 2015, né, 2006, 2007, aí, que nós tivemos 3 momentos importantes, né, que em 2006, chuvas grandes, em 2009 também, e aqui também em 2015. Aqui vocês estão vendo a correlação aqui, azul chuvas e vermelho número de deslizamento, e não há uma correlação direta entre os dois, né, de chuvas no total no ano com deslizamentos. Nós temos aqui anos que nós tivemos muito mais deslizamento do que chuvas, e vamos ver então qual é a peculiaridade de cada chuva dessa. Tá? Em termos dos meses, juntando de 2006 a 2015, a somatória aí de precipitações nos diversos meses, né? Nos janeiros, nos fevereiros, e vimos que o mês crítico nosso aqui é o mês de maio. Né? Depois volta a ter uma chuvinha aqui em outubro, que são chuvas de trovoada. Aqui estão também os deslizamentos em 2015.
né, específica. Ali nós vimos naquele outro no período de 2006 a 2015, aqui especificamente de 2015. Então, a gente dá para observar aqui que no início choveu bastante na cidade aqui, né, mas o número de deslizamento foi pequeno, o que não aconteceu em maio. Tá? Aqui dá para ver a chuva acumulada no período. Deixa eu voltar para cá. Isso aqui se refere a 2006. Então, vocês conseguem enxergar aqui, ó, que a chuva vai acumulando e só há o deslizamento aqui nessa parte de... Acontece que dispara o deslizamento quando essa chuva começa a crescer nesse segundo momento. Chove nessa fase inicial, onde nós temos poucos registros de deslizamento. Tá? Isso aqui é para a mesma coisa com 2009. Dá para observar aqui que quando essa chuva acumulada tem esse ponto de inflexão, ele começa a disparar os deslizamentos de terra também, como vocês podem observar no gráfico de baixo. E aqui no ano de 2015, né, também o mesmo comportamento, né, de que a chuva, depois de um período, começa a disparar. Aqui, chuva acumulada na parte de cima, tá? E aqui embaixo, deslizamentos acumulados na parte de baixo. Fizemos também um estudo de chuvas com deslizamento no dia do evento, né? Depois aqui com 24 horas, 48, né? 96 horas, e aqui a chuva acumulada. Então, a gente está observando um casamento melhor da chuva com o número de deslizamento quando começa a se acumular aí da fase de 48 horas, tá? Por 96 horas, tá? 4 dias. Então, isso foi uma coisa interessante, que a chuva estava mostrando um comportamento diferente. Em 2015 também aqui, fizemos esse mesmo processo e dividimos, então, né, a cidade em zonas com gatilhos. Né? Então, o primeiro número é aqui em 24 horas e o segundo em 96 horas, tá? Esses deslizamentos. Então, nós vimos aqui que se chover 120 milímetros em 24 horas ou 250 milímetros em 96 horas, há perigo de deslizamento nessa parte aqui. Nessas outras áreas aqui, os valores são bem menores, e aqui a gente tem uma coisa interessante, que a gente observou o seguinte, que para promover deslizamentos no início da estação chuvosa foi da ordem de 80 milímetros em 24 horas ou 160 milímetros em 96 horas. Mas, no passar da estação chuvosa, esses valores caíam bastante. Então, vocês estão vendo aqui que eles caíam para valores da ordem de 20 milímetros em 24 horas e 60 milímetros em 96 horas. Isso já no meio para o final de uma estação chuvosa, o que era diferente do início da estação. Tá? Então, esses são os dados que nós fizemos nossas pesquisas. Estou à disposição de vocês. Aí estão os meus contatos, para caso alguém queira fazer alguma informação a mais. Desejo aí a Marta e a professora Valquíria um sucesso nessa disciplina, e foi um prazer enorme estar aqui participando com vocês. Tá? Agradeço aí essa oportunidade, desejo a todos aí sucesso na disciplina e um beijo no coração. Fiquem com Deus. Um grande abraço.